Rafael, e graças a Deus está funcionando, né? Porque o governador tinha ficado espantado, porque cerca de 400 mil vacinas não estavam nos registros, né, no sistema, o que era preocupante, mas agora a gente está vendo que está funcionando, andou, né? Exatamente, a fila está andando e que bom, né? É algo que a gente estava falando, a responsabilidade dos municípios fazerem uma força-tarefa. E à medida que o governo do estado cobrou, isso aconteceu, tem acontecido, mas não pode relaxar, né? Tem que continuar atualizando dia após dia, porque isso é muito importante. Isso fez com que Goiás crescesse 7 posições no ranking, Jean Lopes, dos estados que mais vacinam. Então, é muito importante, inclusive porque essa defasagem nos números estava sendo usado por alguns como uma narrativa política, né, tanto para criticar o governo federal quanto o governo estadual, e ambos, nessa questão da vacina, estão alinhados. O governo federal tem mandado vacinas semanalmente aqui para Goiás. O governador Ronaldo Caiado tem cobrado as vacinas, tem recebido e tem cobrado dos municípios, dos prefeitos, obviamente, que a vacinação seja feita de forma correta, seja registrada, inclusive na questão das 2 doses, porque, Rafael, por mais absurdo que possa parecer, em alguns casos a pessoa vacinava e não havia o registro de qual laboratório era a vacina, a dose que a pessoa tomou. Quando ela chegava para tomar a segunda dose, não sabia qual era a primeira. Então, se vacina em 2 doses de laboratórios diferentes, obviamente isso pode ser problemático. O Caiado cobrou, a força-tarefa por ele impetrada surtiu efeito. Isso é muito bom, sobretudo para o povo goiano, que está, sim, dentro das dificuldades que acontecem no mundo inteiro, está sendo vacinado, o povo está sendo vacinado de forma gradativa, diariamente. Tanto que o governador está pedindo, implorando para aqueles que ainda não tomaram a segunda dose e que estão no momento de tomar, procure os postos de saúde, os hospitais, para que recebam a vacina. Ou seja, notícia muito boa, Rafael. Daniel, a clareza em relação a esses números, essas informações chegarem rápidas, né, em tempo real, é muito importante. Importante a clareza, importante a informação. Trabalho da imprensa, por isso é essencial em estar tentando conscientizar as pessoas a se vacinarem. O Jean acabou de falar, aquelas que podem tomar a segunda dose, já tomaram a primeira, também é importante que tomem. Em levar os postos de vacinação, os horários, as faixas etárias, em informar que as vacinas estão chegando, o esforço da Secretaria de Saúde, do secretário Ismael Alexandrino, do governador do estado, que todas as vezes que é humanamente possível que ele faz questão de ir receber as vacinas como forma também de mostrar que o governo está se empenhando e que as pessoas têm que ajudar nesse momento. Acho que é um ciclo que funciona com o apoio de todos. E aí o apoio da população, tentando manter, como eu sempre falo, os protocolos sociais, os protocolos de saúde relacionados à pandemia, distanciamento, uso de máscara, álcool em gel, tentar permanecer em casa o máximo possível, quando sair com os cuidados necessários, e o governo fazendo a sua parte em tentar trazer e ajudar na aplicação mais rápida possível das doses, e obviamente também o governo federal no intuito de buscar os contratos, de trazer essas doses, de adquirir essas doses, porque nesse momento, se não tiver o esforço do governo federal em fazer isso, infelizmente o resto da cadeia toda fica de mãos atadas. Então é bom que o governo federal esteja fazendo isso e que nós estejamos vendo aí as vacinas chegando. Promotor de Justiça Fernando Krebs, essa força-tarefa é fundamental. Sem dúvida. O que nós percebemos foi uma desorganização por parte dos governos, do federal aos municipais. Nós temos mais de 5.500 municípios no Brasil, né? E municípios que não estão registrando as vacinas. A meu juízo, elas deveriam ser disponibilizadas, as pessoas que foram vacinadas, nos sites dos municípios, né? E lá aparecer o nome da pessoa, para a gente saber se de fato está havendo fura-fila ou não. Essa iniciativa do município de Goiânia de criar uma multa é uma boa ideia também, mas é preciso também que os aplicadores das vacinas exijam, comprovação de que a pessoa se enquadra naquele grupo prioritário.
Eu, particularmente, tenho informação de gente da saúde que não está trabalhando na saúde e que está sendo vacinado como prioritário fosse. Então, o brasileiro sempre dá um jeitinho, né? É aquela famosa lei de Gerson, o importante é levar vantagem em tudo. Né? Não teve aquele episódio dos empresários do transporte lá de Belo Horizonte, Minas Gerais, que foram ludibriados por uma outra estelionatária que passou a perna neles? Então, nós temos que ficar atentos, é preciso que haja absoluta transparência com relação à aplicação das vacinas e também a cobrança por parte do próprio município para aquela pessoa que recebeu a primeira dose retornar para vacinar novamente. É possível fazer isso. Funcionários existem para isso, não é? E cabe aos municípios fazer, e ao governo federal, não é, dar diretrizes para que isso ocorra. É muito grave, não é, você não ter o registro de quem foi vacinado, porque isso abre a porteira para a fraude, para a corrupção e para a venda das doses. Rafael Gouveia. Muito bem, obrigado pela mais uma participação do promotor de justiça Fernando Krebs. Daqui a pouco conosco Fátima Gavioli, secretária de Educação, que vai falar se os profissionais da área dela, os professores especialmente, devem ter prioridade na vacinação. Qual a sua opinião? 3201-7720, você faz o Jornal Brasil Central conosco. Jean Lopes pediu a palavra, acaba de sair uma notícia importante que daqui a pouco a gente vai debater, Jean. Nós vamos falar mais à frente, e o que eu vou dizer agora não tem nada a ver com o assunto que a gente está debatendo, mas tem muito a ver com a importância em âmbito nacional. E a gente falou de tantas boas notícias, de repente chega uma que, pelo menos a mim, é muito ruim. Renan Calheiros, aquele mesmo senador que tem mais de uma dezena de processos no STF, engavetados, esperando que eles prescrevam, em vez de serem julgados, o Renan Calheiros foi indicado, já é quase certo, as notícias é que é certo que ele vai ser o relator da CPI da Covid. Ou seja, sabe aquela frase que os nossos avós falavam no interior, Rafael Vasconcelos? Que se coloca a raposa para cuidar das galinhas? Sim. É o que essa CPI está fazendo. E o Jorge Cajuru, que fez o nosso senador por Goiás, Jorge Cajuru, que fez todo aquele show, que fez toda aquele espetáculo grotesco em relação... Pirotecnia. Lá no STF, pedir para ser instaurada a CPI, ele foi descartado da CPI. Por quê? Porque ele foi usado, né, inocente que foi usado, foi manipulado, e quando ele não servia mais, foi escanteado, está lá no canto, sem a menor importância na CPI. Esse é o nosso Senado Federal, Rafael. O que esperar de um país em que Renan Calheiros seja colocado como relator de uma CPI tão importante como essa da Covid? Muito bem, vamos lá. E o deputado estadual Rafael Gouveia apresentou um projeto de lei na Assembleia Legislativa para que religiosos sejam incluídos na prioridade da vacina contra a Covid-19. Vamos acompanhar o que ele disse e qual é a proposta dele. Apresentei um projeto na Assembleia Legislativa com o intuito de termos a priorização também na vacinação do Covid-19 aos líderes religiosos do nosso estado. Apresentei esse projeto pois sou um conhecedor do dia a dia desses homens, dessas mulheres que durante essa pandemia não têm se furtado da sua responsabilidade e têm tido um papel fundamental na recuperação das pessoas nesse Covid-19. E espero muito em breve termos a aprovação desse projeto na Assembleia Legislativa. Um projeto que já deve entrar em pauta, em votação na Comissão de Constituição e Justiça e logo esperamos votá-la em plenário e que essa vacinação se torne uma realidade aqui no nosso estado de Goiás. Daniel Santana, qual a sua opinião? Os religiosos, padres, pastores, guias espirituais, enfim, devem ter prioridade na vacinação? Qual a sua opinião, Daniel? Rafael, é óbvio, é claro que o acompanhamento espiritual é muito importante, principalmente se tratando de um momento como esse, de um momento de perda, né, de um momento infelizmente, de luto para muitas pessoas. É fundamental.
também é essencial. Entendo que é um dos grupos prioritários, sim. Não sei se deveria ser na fila da prioridade, digamos assim, porque é uma análise muito mais complexa, se deveria ser um dos grupos que deveriam estar na frente. Nós já falamos aqui sobre os motoristas de ônibus, né, sobre as pessoas que trabalham com transporte público, que estão lidando com centenas, milhares de pessoas diariamente, como atendentes, caixas de supermercado, pessoas que também lidam com milhares de pessoas, centenas e milhares de pessoas diariamente devido à questão do alimento ser essencial. Então, eu acho que existem sim alguns grupos prioritários e o grupo dos religiosos está sim entre eles. Acho muito importante que isso seja levantado e que se estude a melhor forma e qual desses grupos aí deve ser vacinado primeiro, ou deve ter a prioridade e que seja feito de maneira ética e responsável. Jean Lopes, é justo os religiosos pleitearem aí prioridade da vacinação? Parte deles, sim. Existem alguns religiosos que eles acompanham doentes nos hospitais, ajudam no acompanhamento desses doentes dentro de postos de saúde e hospitais. Esses estão fazendo um trabalho, assim como os profissionais da saúde, de alto risco de contaminação. Então, a esses, eu penso que é justificável a prioridade. Só um momento, já acompanham também os familiares nos momentos de perda, nos velórios, nos enterros. Exato. Então, esse grupo de religiosos, eu concordo. Agora, não a totalidade. Eu penso que se a gente começar a olhar todos os grupos profissionais, de atividades sociais e tudo mais com prioridade, todo mundo vai se enquadrar de alguma forma. Então eu gosto dessa forma que o governo federal tem feito, né, o plano de vacinação por idade e por pessoas de maior risco de saúde em que a Covid possa afetá-los. Então é isso, Rafael. Um grupo específico de religiosos eu concordo, não a totalidade, porque aí eles têm que entrar na questão da idade e das doenças pré-existentes.